para a tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Reverendo Mateus. Tá, só vou beber água aqui. Amém, irmãos. Difícil ouvir o último sermão do Biso como pastor dessa igreja. Mas por que é o último sermão? Talvez alguns estejam se perguntando, e talvez alguns ainda não saibam totalmente o que a gente está fazendo hoje à noite, além de adorar a Deus no dia do Senhor. Mas nessa conferência missionária nós temos uma ocasião especial nesse momento também, para ter esse culto de envio missionário. É a primeira vez na nossa história que nós estamos tendo uma modalidade de culto assim. Nós já tivemos culto para enviar um grupo para plantar uma igreja, a Congregação Videira, já tivemos um culto para enviar o pessoal ali para o Noroeste, mas essa vai ser a primeira vez que nós vamos enviar um dos nossos para um trabalho no longínquo, bem mais longínquo, fora das paredes brasileiras, vamos colocar assim. E a gente está enviando, a despeito do que alguns possam pensar, que alguém poderia pensar assim, você envia aquele que não está dando muito certo aqui, né? Mas não é isso que está acontecendo o contrário disso. Estamos enviando um dos nossos melhores, o próprio pastor Silvio Biso, sua esposa Tatiana e sua filha Giovana e a dona Maristela. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar eles 4, para eles ficarem bem ali, naquele canto ali, tá? Eles 4 vão ficar bem ali. Silvio, Tati, olha lá, ó o kit choradeira. Ele está carregando esse negócio desde de manhã. Ele botou aqui de manhã, eu falei, já estava pronto. Ele deve estar carregando umas 3 semanas já. Então, Silvio, ali na frente, Silvio, eu vou para lá junto com vocês. Aqui atrás, eu vou chamar, além dos membros do conselho que já estão aqui, presbítero Lucas Gualda também. Eu gostaria de chamar também, então, os membros do conselho, e a gente vai ficar ali atrás de pé. E eu gostaria de chamar também presbíteros em disponibilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estejam conosco aqui nessa noite também. Então eu vejo ali, o presbítero Carlos Magno está ali atrás, gostaria de chamá-lo. Presbítero Hernani, gostaria de chamá-lo aqui à frente também. Eu acho que eu vi o presbítero João Marcelo Noronha, está ali. Grande Johnny, amigão nosso. E outros presbíteros que eu não esteja vendo daqui da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria de chamar também aqui à frente o pastor Eleci, eu acho que ele está ali atrás. Cadê o pastor Eleci? Eu não sei se ele está lá atrás. Pastor Eleci, por favor. Pastor Eleci também, que está com o nosso escritório nacional da MCE, Missão Cristã para a Europa, Cristã Evangélica para a Europa, e ele está ali. E eu não sei, pastor Eleci, se o Mr. Simon está aqui, eu estava tentando localizar, não está, né? Então o pastor Eleci vai representar a MCE também, pode ficar ali ao lado do presbítero Carlos Magno. Eu gostaria também, de uma forma simbólica nesse momento, de chamar, e eles vão ficar ali, naquele lado de lá, na parede também, por trás ali, os irmãos do nosso serviço de missões e evangelização, que estiveram trabalhando nesta conferência missionária e têm trabalhado ao longo de todo o ano para esse trabalho. Então eu gostaria de chamar aqui o Henrique Cúrcio, a Noemi, gostaria de chamar o Luiz Guilherme, a Fernanda. Eu sei que tem outros que estão espalhados aqui do Serviço de Missões e Evangelização, e eles podem ficar ali na parede, ali pela parte de trás também, nesse momento. A Andressa está ali, a Dani está ali também, tá? Então, os irmãos do nosso... E pode, se ficar muito apertado ali, vem para cá um pouquinho os presbíteros, abre um espacinho ali também, joia. Sônia Barnabé está aqui na frente, né? E outros que por acaso eu não esteja chamando nesse momento, do SMS, Serviço de Missões, venham aqui na frente também. É uma forma também da igreja conhecer, essa é a nossa equipe de missões e evangelização. Não são os únicos que realizam missões e evangelização, nós já explicamos isso várias vezes aqui na igreja, mas são aqueles que o Senhor tem usado também para articular a igreja nessa missão. Tá joia? Ótimo. Esses por enquanto.
que ela envia e cumpre também o rito que a Igreja Presbiteriana do Brasil exige no artigo 35, de que os pastores missionários, e o pastor Silvio Bis então passará a ser, diante da IPB, um pastor missionário, é a letra D do nosso artigo 35, e isso significa que ele vai como missionário, atuando em nome da IPB, para o longínquo, e ele vai através de uma organização. Então a MCE cumpre também, junto à IPB, para fins da nossa Constituição, essa parte importante. E, queridos, cabe a mim dar essa parêntese a vocês, e eu não vou ser longo, meus irmãos, eu prometo que eu vou tentar não ser longo, eu vou tentar ser bem breve. Mas pensando no que eu queria falar para você, Silvio, Tati, Dona Maristela e Giovana, eu queria tentar falar algo muito realista. E essas palavras que eu vou falar para vocês, eu estou falando, na verdade, elas para mim também. Eu estou falando para o Conselho da Igreja Presbiteriana Redenção, para os presbíteros, para os oficiais, para o SME, e, na verdade, eu estou falando para a igreja também. Mas elas têm um foco principalmente em vocês. Eu gostaria de ler aqui 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5. São palavras muito conhecidas do apóstolo Paulo, mas elas são muito específicas para vocês. Paulo disse assim a Timóteo e pelo Espírito Santo para você, Biso, e para você, Tati, Dona Maristela e Giovana. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Existem várias formas que a gente pode analisar o que está acontecendo aqui agora. Não importa qual é a forma, é estranho. É estranho. É estranho, meus irmãos, vamos admitir logo que é estranho. Tá? Já vamos começar com essa verdade? É estranho porque, por um lado, cumpre um rito social de igreja muito bonito. E está tudo muito bonito, né? Que decoração bonita, está tudo muito bonito. Mas é estranho porque a gente fica tentando entender o que está acontecendo. A gente pode levantar uma série de perguntas, e as pessoas estão fazendo essas perguntas agora, tá na cabeça delas. Tipo assim, por que o Biso está fazendo isso? Né? Se a gente olhasse essa pergunta por esse ângulo, a gente poderia pensar, mas não está tudo bem aqui na igreja? Aconteceu alguma coisa? Será que teve algum problema na reunião do conselho e ninguém ficou sabendo? E aí a gente arrumou um jeito do Biso ir embora assim, de uma forma elegante? Não, meus irmãos, seria até mais fácil se fosse assim, mas não é o caso. Não é o caso. Na verdade, é exatamente o oposto disso. Né, Biso? Poxa, me permita a liberdade, meus irmãos. É um pouco do oposto disso, porque, na verdade, a vinda do Biso, da Tati e da família, veio para eles num momento muito difícil. Mas, de uma certa forma, era um momento difícil para a gente também. E eles acabaram vindo, como já falamos várias vezes, em resposta a uma oração nossa. Né? Então, supriu muito bem uma grande demanda para nós e para o coração de vocês também. Né? Para a família de vocês. Então foi muito bom nesse sentido. E já tinha sido bom lá no início, mas nesse tempo de caminhada, desde a finalização dos trabalhos anteriores até agora, a coisa evoluiu muito bem, evoluiu em vários níveis. A gente poderia gastar muito tempo falando sobre isso. Você entrou como uma luva aqui na nossa igreja. Tinha aqueles espaços para os dedos, os buracos, e você, a Tati, a Dona Giovana, Dona Maristela e a Giovana, Dona Giovana. Né? Vocês entraram como uma luva pastoral, como uma família pastoral, e muito rapidamente e sutilmente foram ocupando aqueles necessários espaços de serviço. E você começou a me ajudar no púlpito bastante e no dia a dia da igreja. Então, houve uma evolução muito rápida da família de vocês em vários níveis. Eu claramente vi a sua evolução como teólogo e como pastor e como pregador do evangelho, a olhos nus, não era difícil de perceber isso. Semana após semana, a fidelidade cada vez maior, o ímpeto, o amor, e o relacionamento com as ovelhas, o que dizer disso? Tudo muito fácil, ou tudo muito construído pela bondade e graça do Senhor, a ponto de que vai ser difícil da igreja abrir mão afetivamente de vocês nesse momento. Vai deixar um buraco muito grande no coração das pessoas, vai mesmo.
E vai deixar no coração de vocês também, eu sei. Porque essa igreja se tornou amiga, irmã, pais e mães e filhos espirituais de vocês. Então, estava tudo indo muito bem. Né? Você tinha o seu sustento, a Tati tinha o emprego dela na Caixa. Giovana tem os amigos dela na igreja. Dona Maristela está aqui na cultura dela, há 91,5 anos de idade. Gente, ela tem 91 anos de idade. Ela está aqui, ó. Só nesse período que eles estão com a gente, ela já passou por cada uma. Teve uma hora que a gente falou, acho que ela vai agora. Mas Deus não queria, Deus tinha outros planos. E ela tem uma saúde de ferro que a gente inveja, todo mundo inveja. O Espírito Santo é muito bondoso com a dona Maristela. Então estava tudo indo bem. Alguém poderia, na verdade, fazer essa análise por um ângulo negativo, de fato. Negativo, falar assim, poxa, como que ele abandona tudo isso? Como que ele vai? Quem em sã consciência faria uma coisa dessa? Tem opiniões negativas das pessoas, não tem? Tem opiniões até hoje que as pessoas, algumas pessoas, poucos, não são todos, mas alguns ainda não entendem. Fazer missões na Itália, né? Eu iria passar férias, esquiar nos Alpes, se eu fosse para a Itália, né? Então, sim, tem essas coisas bonitas lá, assim como tem coisas maravilhosas no Brasil, mas esse não é o motivo pelo qual vocês estão indo para lá. Ainda que o Senhor possa permitir que vocês aproveitem lá de vez em quando uma coisa boa ou outra. Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, vocês estão fazendo coisa de maluco. Está aprendendo italiano ainda. Saindo da sua zona de conforto. Indo para uma cultura hostil ao Evangelho há muito tempo. Quem faria uma coisa dessa? E é claro que você pregou hoje à noite, Biso, certamente meio que dando uma parênese para si mesmo, dando uma autoparênese. Mas por um segundo, Biso, esquece que a igreja toda está aqui, esquece que eu estou aqui, esquece que esses homens estão atrás de você. Porque o texto começa dizendo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Paulo poderia ter falado para Timóteo, eu conjuro você, eu convoco você perante as pessoas, perante a opinião pública, perante o que as pessoas pensam de você, mas ele não faz isso. No final do capítulo 4, é o último capítulo da segunda epístola, ele vira e fala assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. A convocação da qual Paulo é apenas um instrumento na vida de Timóteo, é uma convocação feita por Deus e por Cristo Jesus. Então, pouco importa o que as pessoas pensam sobre você. Importa o que Deus pensa de você. Quando você me contou a história da sua conversão, e a gente tem que lembrar de uma coisa, Biso. Quando a gente se converte lá atrás, e você sabe disso muito bem, isso faz muito parte do seu testemunho, da sua caminhada. Tati também já me contou um pouco da história dela. Quando a gente se converte, a gente tem uma noção muito clara, ainda que a gente não tenha uma noção perfeita, mas a gente tem uma noção clara de que aquela experiência que acontece é uma experiência que tem a ver com Deus. E quando a gente se converte, nada mais importa senão Deus, não é verdade? Esse Deus de poder foi capaz de transformar a sua vida por completo, arrancando você daquele tremedal de lama na qual você se encontrava, sua história de vida que já tinha acontecido antes do Evangelho, e de repente Deus entra na sua história, ou na verdade a sua história entra na história de Deus, que já estava contemplada, predestinada e decretada lá na eternidade, muito antes da fundação do mundo. E novamente a gente está num momento aqui de uma outra girada de chave. E o que você precisa fazer, Biso, é voltar no início daquelas coisas e lembrar, quem te conjura é Deus e Cristo Jesus. Isso é muito importante. Isso vale para você, para a Tati, para a Giovana e para a dona Maristela. Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo hão de julgar vivos e mortos. Você falou sobre isso hoje à noite. É uma questão de vida ou morte. Pela manifestação dele e pelo seu reino. Ou seja, tudo isso que está acontecendo com você aqui agora tem a ver com a manifestação escatológica e certeira do Filho de Deus. Nós sabemos que isso vai acontecer. Tão certo quanto Deus se revelou a você e te trouxe dos mortos para a vida, Cristo há de voltar. Você crê nisso, meu irmão? Então é isso que importa. E só isso que importa. Você vai perceber o que ele fala aqui.
E aí, então, se isso tudo é verdade, o que Paulo fala para Timóteo? Aquele clássico versículo, a gente conhece bem, mas a gente tem que ouvir. E a gente precisa de um terceiro para falar para a gente aquilo que a gente já sabe. Prega a palavra. É um imperativo. E o imperativo que vai até além de você mesmo, Biso. Porque é um comando do trono eterno. Prega a palavra. Não tem a ver com as suas preferências, não tem a ver com o que você acha que é bom para a sua vida. Tem a ver com uma missão do Criador. Prega a palavra. E Paulo ajuda Timóteo a entender que a força desse mandamento é incondicional, entre aspas, mas ela está acima da própria característica das circunstâncias. Quer seja oportuno, quer não. Insta, quer seja, provoca, fala, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta. O mandamento é esse. Então, o prega a palavra tem a ver com essas também, não só com a pregação de púlpito, mas com essas ocasiões em que você vai corrigir pessoas, trazer a admoestação, mudar o rumo das coisas. Tem a ver com o momento que você vai repreender. E ele dá a forma também, Biso. Ele fala, com toda longanimidade e doutrina. Doutrina, a gente tem colado nessa ideia. É muito emocionante ver você pregando hoje à noite, cara. Cristo é muito glorificado com a verdade que você pregou hoje à noite. Eu termino um sermão desse aqui querendo pular naquela cadeira ali. De tanta alegria. Que honra. Que privilégio de saber que, eu não sei o que está acontecendo nas outras igrejas em Brasília agora, mas nessa noite Cristo foi glorificado. As palavras que você falou hoje à noite foram com força, intrepidez e unção que vem do alto. Que bênção, que alegria. Eu lembro, meus irmãos, como é bom ter a minha alma nutrida pelo Evangelho. Eu saio daqui, eu vou lá nas promessas eternas do Senhor. E ele fala para fazer isso com longanimidade. E o motivo pelo qual, a doutrina a gente sabe, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas o motivo pelo qual ele fala da longanimidade, dessa capacidade paciente de ser esticado, é porque ele, na sequência, ele vai prenunciar o que a Itália vai ser para vocês. E vamos falar a verdade, meus irmãos. Porque ele fala, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Aqui é um pouco mais fácil. Não é fácil, as pessoas às vezes não sabem o quão difícil é ser pastor. As pessoas às vezes não sabem o quão difícil é preparar um sermão. Como dói ter que pregar, às vezes, quando as circunstâncias são difíceis. Mas, lá na Itália vai ser um pouco mais difícil. Veja, eu creio, Biso, que Deus pode fazer um avivamento na hora que você pisar lá, já avivando tudo. Tá? Deus tem poder para isso. Mas, olhando, e o pastor Eleci, a gente conversando, e lá ontem na conversa, fica muito claro que o desafio é grande. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, suas inclinações e tentações, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então não tem nada de teoria nisso aqui. É um continente que, apesar de ter sido tocado pela reforma protestante, mas especialmente países como a Itália, e a sua falsa sensação de intelectualidade, misturada à religiosidade idólatra, muitas vezes, leva as pessoas a confiarem em si mesmas. Aquele humanismo pernicioso, em que o homem se coloca no centro, e ele confia nas suas posses, no seu estudo, nos seus diplomas, e eles falam assim, você lá do Brasil, vem me falar de Deus, faça-me o favor. Vai ter desses, não vai ter, Biso? Vai ter, não é? Vai ter. Então não vai ser fácil. No sentido humano, se a gente fizesse análise aqui, lembra das duas análises, se fosse um sentido meramente humano, alguém poderia falar assim, cara, você vai fazer isso mesmo, você vai sair daqui da redenção, em que a igreja gosta de você, que está tudo caminhando para frente para fazer isso com a sua vida, submeter a sua esposa, sua filha e sua mãe a isso? Você é doido, você é irresponsável. Alguém poderia falar isso. Você tem certeza que alguém vai se converter lá? Você não sabe nem o dia de amanhã. Os documentos foram aquele caos ali para sair, a gente não sabe de nada. Ainda tem que fazer o processo da cidadania, se enfiar na língua. Então, humanamente falando, alguém poderia falar que a ótica de sucesso, o percentual estatístico desse negócio dar certo, é baixo.
E muitos lá na Itália acreditam em fábulas. Tem lugar na Europa que literalmente, eu não sei se na Itália as pessoas acreditam em fadas, de verdade. Fadas, gnomos, duendes, de verdade. Mas Paulo vira para Timóteo, assim como eu falo para você agora. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Queridos Biso, Tati, Dona Maristela e Giovana, ser sóbrio é manter a cabeça no lugar certo. É lembrar-se do que Paulo fala em Efésios 3:20. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu sei. Sobriedade precisa de um eixo de referência. Eu sei quem nos trouxe para a Itália. Nós sabíamos que seria difícil, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não viemos para cá por causa dos resultados, conquanto o coração de vocês quer ver os resultados, e a gente vai estar orando aqui para esses resultados virem a 100 por 1, a 1000 por 1, que haja um avivamento italiano. Mas o que Paulo fala para Timóteo, como você falou no sermão hoje à noite, Biso, é ser sóbrio em todas as coisas. Saiba quem convocou vocês. Estejam certos que apesar da situação italiana, humanamente falando, pela análise humana, Deus governa sobre a Itália. A Itália, Deus sabe exatamente cada coração ali. Não tem um rei, um príncipe, um principado naquele país que Deus não conheça. Ele sabe a situação de cada família, de cada pessoa. Sejam sóbrios, suportem as aflições. É um encorajamento e um imperativo. Suportem as aflições. Lembre-se disso aqui, Biso, Tati, Dona Maristela e Giovana. Lembre-se disso aqui quando vierem os dias difíceis lá. Vão ter dias difíceis. Vai ter mesmo, não tem como negar. Mas suportem as aflições. E Biso, ele fala como se fosse mais especificamente ainda para você. Faze o trabalho de um evangelista. Um evangelista aqui, o grego, é literalmente um pregador do evangelho. Um pregador do evangelho cumpre cabalmente o teu ministério. Qualquer pessoa que questionar, era para mim, na verdade, né? Obrigado, meu amigo. Estou aqui todo babão. Qualquer pessoa que questionar se você é a pessoa certa para esse trabalho, e se vocês são a família ideal para isso, à luz de qualquer análise que eles queiram fazer da sua vida, das suas características, se você passa na prova humana, se o seu currículo garante que você vai ser bem-sucedido, qualquer pessoa que questionar se você é capaz para isso, vai ter que chegar à mesma conclusão que se chega em relação a toda aquela nuvem de testemunhas, obreiros, servos, pastores, profetas, apóstolos na Bíblia. Ninguém é suficiente para essas coisas. Não tem nenhuma família na terra, nem vocês, que é suficiente para esse trabalho. Vocês em vocês, como você falou dos méritos aqui, vocês em vocês não são adequados para essa obra. E é uma verdade, isso nem precisa. Aceita que dói menos. Mas quem chama vocês, e quem envia vocês, e quem sustenta vocês, e quem vai fazer cumprir através de vocês cada um dos propósitos dele, ele é suficiente. Ele é suficiente. Então isso traz muito alívio. Jeremias, Moisés, Noé, Samuel, Esther, Ruth, Pedro, João, nenhum deles era suficiente. Mas todos eles foram chamados, predestinados, santificados, justificados, adotados e glorificados pelo mesmo Deus que nessa noite está chamando vocês.
Então o Espírito que estava sobre eles e o Espírito que está sobre o próprio Cristo está sobre vocês. Então isso é muito bom. Isso nos faz como igreja participar do envio de vocês. Isso nos faz como conselho e como pastores e presbíteros e como nosso serviço de missões ali atrás representado também, enviar vocês com alegria. E nós cremos que aquele que começou a boa obra em vós há de cumpri-la até o dia de Cristo. Biso, Tati, a gente nem sabe o dia de amanhã. Talvez a passagem de avião dê certo ali no dia 17 de setembro. Talvez não. Talvez, chegando lá, os planos são, não, era mais ou menos isso que a gente está pensando. Ou, como na maioria das vezes é, ixi, agora. A gente não sabia disso. Tem uma coisa que a gente não sabia. Né? Quase 100% dos missionários que eu converso, quando eles chegam no país, falam assim, tinha uma coisa que a gente não sabia. Sempre tem. Mas não importa, né? Não importa. Realmente não importa. Porque o Deus do ontem é o Deus do agora, e será o Deus do amanhã, e será o Deus da eternidade. Então está tudo certo. Fiquem tranquilos, meus irmãos. Vão na paz do Senhor. Vão em paz. Se tem alguma coisa afligindo o coração de vocês, nesse momento, fiquem em paz. Deus é soberano e Ele cuida de vocês. E Ele vai cuidar de vocês lá. E que, através da vida de vocês, muitos italianos conheçam o Senhor da glória. E não só os italianos, quem quer que apareça no caminho. Se tiver brasileiro para pegar, prega para eles também. Se tiver flamenguista, pecador, caído igual eu lá, prega para eles também lá. Prega para quem aparecer na frente. Não mirem num grupo-alvo somente. Prega para qualquer um que pisar na frente de vocês. Cumpram o trabalho de um evangelista cabalmente. E Cristo vai ser glorificado. É um culto de envio, meus irmãos. E a palavra de Deus, como nós temos visto abundantemente no livro de Atos, a gente está pregando nesse livro, vários momentos dele, em outras cartas paulinas, você tem momentos em que os líderes da igreja, como os presbíteros de Mileto, a igreja de Jerusalém, quando envia Barnabé e Saulo, eles fazem uma oração de envio por aqueles que eram enviados, mas especialmente também um ato de consagração dessa família e também do ministro que recebia essa ordenação. Frequentemente no livro de Atos a gente vê essa cena da imposição de mãos. Era um reconhecimento de autoridade diante de Deus, diante da igreja, de que aquele homem era um enviado sob a responsabilidade e autoridade daquele grupo que ali estava. Então isso é lícito perante ao Senhor. Há momentos, Paulo vira para Timóteo, 1 Timóteo 4, e fala assim, não sejas negligente para com o dom que há em ti, que lhe foi dado por imposição de mãos do presbitério. Você já foi ordenado, você já foi instalado como pastor dessa igreja. Mas agora, de uma certa forma, você também está sendo instalado numa condição missionária. E isso vai ser informado para o presbitério num relatório. Isso é muito sério. Então, nesse momento, eu não vou pedir para a família inteira ajoelhar. Eu vou ser bem generoso com a dona Maristela aqui agora. Mas eu vou pedir para o Biso e para a Tati. Para o Biso e para a Tati, como um casal. E eu não sei se eu vou te dar muito trabalho, Tati. E eu vou, aqui atrás, isso. E eu vou pedir para os pastores e presbíteros que aqui estão, para que a gente chegue mais pertinho deles. E a gente estenda nossas mãos sobre eles. Para que a gente estenda nossa mão sobre eles, como pastores do rebanho. E a gente vai estar orando aqui representativamente, mas vocês vão estar orando conosco, como igreja. E nesse momento nós pedimos ao Senhor que consagre este casal e essa família para a obra do Senhor na Itália. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos ali no livro de Atos, aqueles presbíteros com o coração apertado, no momento da partida do apóstolo Paulo, depois de dar palavras tão contundentes como o reverendo Silvio Biso fez nessa noite na sua pregação. Palavras de exortação à igreja e aos líderes. Eles ali se juntam, eles choram, eles oram, eles se abraçam. E nós cremos que a semelhança do que aconteceu há 2000 anos atrás, nós estamos fazendo a mesma coisa hoje à noite aqui, Senhor. Nós estamos juntando os nossos corações a esta família, que pela fé se coloca diante da igreja, deixando para trás casa, amigos, seu país de origem, para em nome de Jesus Cristo, avançar o teu reino naquele país. Então, Senhor,
pelo teu poder, conduze os teus servos em segurança. Envia-os àquela nação com intrepidez, com ousadia e com confiança em Deus, aquele que os converteu, que os tem santificado, sustentado essa família em aliança, que eles possam ir em teu nome, Senhor. Cuida de cada detalhe, como o Senhor já tem feito, Senhor, nesses dias, resolvendo problemas, documentos, ainda os detalhes, e muitos detalhes que vão aparecer. Vai resolvendo tudo, Senhor, abrindo as portas que têm que ser abertas e fechando as que têm que ser fechadas, Senhor. Eu peço, sobretudo, que o Senhor cuide do coração deles. O Senhor, que é o Deus que alivia a nossa ansiedade, que cuida das nossas preocupações, que conhece os nossos temores mais invisíveis. E o Senhor sabe o que está dentro do coração deles, até coisas que às vezes não são verbalizadas. Ó Senhor, dá a eles a certeza do teu cuidado soberano. Traz a tua paz sobre eles. Dá a eles a convicção e a alegria de servirem a Ti naquele país. E nós, como igreja, nos posicionamos aqui diante de uma grande responsabilidade, de sermos uma igreja enviadora, uma igreja suportadora, uma igreja intercessora e uma igreja expectante. Não expectante por resultados, como se Ele tivesse que nos dar relatórios de quantas pessoas se converteram cada semana. Não, Senhor, nada disso. Expectantes de que a Tua fidelidade, a Tua glória se manifestarão. Não importa, Senhor, o que virá pela frente, glorifica Teu nome sobre esta casa, Senhor. E dá-nos a alegria como igreja de participarmos à distância, fazendo uso dos recursos tecnológicos, de cartas, relatórios, de tudo quanto for necessário, e até mesmo indo lá para ver como eles estão, Senhor. Para que nós possamos estar o mais próximo possível deles. E que todas as vezes que eles tiverem oportunidade de voltar ao Brasil para nos rever, meu Deus, que seja um momento de tanta alegria, Senhor. De rever nossos amigos queridos, de ouvir palavras e de poder alimentar a alma deles com esperanças, e queremos fazer desde já com as nossas orações, Senhor. Então que sejamos uma igreja fiel também no compromisso que estamos assumindo nesta noite com a plantação de novas igrejas na Itália, Senhor. Para a glória do Teu nome, para a bênção e edificação desta igreja local, do presbitério Alvorada, do sínodo de Brasília e da igreja presbiteriana do Brasil. E futuramente, se o Seu nome assim permitir também, Senhor, para vermos uma igreja forte, sólida e robusta, adorando o Senhor na Itália, Senhor. Então salva italianos, Senhor. Salva italianos, Senhor. Usa a vida dessa família e todos os outros obreiros que o Senhor já tem plantado naquele país, para que o Teu nome seja glorificado na salvação de muitos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ficar de pé, queridos, e com isso, podem chegar aqui pertinho também, queridas, que todo mundo vai abraçar vocês agora. Com isso nós declaramos oficialmente, ainda que o reverendo Silvio Biso, perante nosso conselho e perante a igreja e o presbitério Alvorada, ainda até o final do ano, reverendo Silvio Biso continua na condição de pastor auxiliar da nossa igreja, nessa posição até o fim do ano, e a partir do início do ano que vem, mudando a categoria dele para pastor missionário do presbitério Alvorada, e também enviado pela nossa igreja. Mas com isso, como se fosse declaração de casamento, nós declaramos vocês missionários do Senhor, para a glória de Deus. E nós, cada um de nós que estamos aqui na frente, eu vou tomar a liberdade de chamar os diáconos também, os diáconos que estejam aqui, os diáconos da igreja e também diáconos em disponibilidade que estejam aqui conosco hoje à noite também. Venham aqui para cada um de nós podermos dar um abraço em cada um desses nossos irmãos queridos, estendendo a destra missionária da comunhão a vocês. Deus abençoe vocês, queridos.